Queridos, eu sou privilegiado de estar aqui pregando a vocês. Acredito que seja o pastor mais jovem da IEP. Quantos anos tem o pastor Lucas? Menos de 30? Não, deve ser o mais novo. Mas privilégio muito grande poder falar a vocês, por estar passando mais de perto o que vocês jovens passam. Eu sou jovem há menos tempo, ou mais, ou adolescente há mais tempo, não sei. Mas é uma alegria estar aqui, alegria fazer parte deste ministério. Eu frequento retiros desde que eu me entendo por gente. Então, poder estar hoje falando para vocês é uma bênção de Deus, graça de Deus. Como não é o pregador quem valida a mensagem, né, pastor Celso? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar a refletir sobre o nosso tema. E a pergunta é a seguinte, são duas. A primeira é: o Senhor Jesus Cristo é o mais importante para você? Não precisa me responder agora. A gente precisa entender um pouco sobre o que é ser importante, ou no caso de Jesus, o que é ser o mais importante. Por exemplo, eu vi aqui que o Palmeiras é importante para alguns, não é verdade? Misericórdia, né? O São Paulo para outros. O Corinthians aqui. O seu cachorrinho é importante para você, não é? Você tem carinho por ele, você tem cuidado, é ou não é? É. O teu sustento é importante, as tuas amizades são importantes, tudo isso é importante. Você dá valor para isso. Mas Jesus Cristo deve ser o mais importante, e ser o mais importante envolve um outro conceito que é de prioridade. Eu fui estudar um pouco sobre a palavra importante, sobre a raiz dessa palavra, e a raiz dessa palavra vem do latim importare, que significa trazer para dentro. Portanto, se alguma coisa é importante para mim, é porque eu trago o que essa coisa tem para dentro de mim. De modo que o meu coração, a minha alma, a minha mente são depósitos de tudo aquilo que eu tenho como importante na minha vida. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, a boca externa, algo que está dentro do seu coração. E se está dentro do teu coração é porque é importante para você. Se alguém é importante na sua caminhada, se alguém é uma referência para você, se alguém é essencial para você, é porque ela tem coisas boas que você pode importar dela. Isso é bastante interessante. Eu fui comprar um produtinho na Shopee outro dia e eu estava pensando sobre isso. Tudo que é importado, se você pensar num produto, é porque você está trazendo de outro país para dentro de você. Então aquele produto que é importado, você está trazendo de fora para dentro. E aí eu fui fazer a comprinha lá, fui ver, pôs no carrinho, bonitinho. Quando eu fui pagar, eu vi que o frete e as taxas eram mais caras do que o próprio produto. E me fez desistir de comprar aquilo. Toda importação tem uma taxa, não é verdade? Mas quando se trata de salvação, a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus para nós, porque essa taxa Jesus já pagou. Ele pegou a cédula que era contra nós, a nossa dívida para com Deus, e Ele a cravou na cruz, riscando toda a nossa dívida. Então, quando nós falamos de salvação, não é a Shopee não tem mais taxa, não é o nosso governo que põe taxa, não tem mais taxa nenhuma para você pagar. Outra coisa que é interessante a gente pensar é que as palavras têm peso. Essa semana que passou eu tive que ir ao médico e o médico leu um diagnóstico para mim e aquilo ficou no meu coração, porque a palavra do médico é importante, tem peso. Muitas vezes a palavra de um pai para um filho tem muito peso. Quantos pais eu já vi sentenciando os filhos? Esse aqui é um burro, esse aqui não vai aprender nada, esse aqui nunca vai ser nada na vida, esse aí estuda, você nunca aprende. A gente importa manias, trejeitos, modo de falar, modo de se vestir,
A Bíblia não, um ditado diz que o exemplo arrasta, não é isso? As palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. Então todas as pessoas, de alguma forma, são exemplos para nós, sejam bons, sejam ruins. O seu pastor é uma referência para a sua vida. A Bíblia manda você olhar para a maneira dele de viver, como ele é como marido, como ele é como pai, como ele é nos seus negócios. A fé dele você precisa imitar, portanto ele é uma pessoa importante na sua vida, sim ou não? Procura o teu pastor aí, dá um sorriso bem bonito para ele, fala, isso é importante para mim, pastor, vai. Acha, localiza ele aí no GPS de Deus, faz um coração aí como é que chama? O dorama, faz um coraçãozinho para ele aí, vai, isso. O pastor Celso falou uma coisa interessante sobre o pastor ser conhecido, o pregador ser conhecido. Eu estava também anotado aqui para falar sobre isso. Você está seguindo as pessoas porque elas são conhecidas, porque elas são famosas, ou porque elas realmente têm algo importante para passar para você? Tem conteúdo. Jesus nunca quis ser famoso. Jesus quis ser o mais importante na vida daquele que o recebe como Senhor e Salvador. De modo que a importância está naquilo que você consegue absorver. E Jesus é a fonte de toda a bondade, de misericórdia, de compaixão, de graça, dádiva, de bênção. Nele nós encontramos o alívio para aquilo que nós precisamos. Diz que toda pessoa tem um vazio tão grande dentro de si que é exatamente do tamanho de Deus. Eu, no meu trabalho secular, trabalho com pessoas de muitas riquezas, muito dinheiro, e parece que quanto mais dinheiro tem essa pessoa, mais vazio é o seu coração. Os valores são invertidos, os princípios de vida, porque a própria Bíblia diz que quão difícil é entrar um rico, aquele que confia nas suas riquezas no reino dos céus, porque ele já tem o consolo deles. Uma aluna outro dia virou para mim e falou, professor, você já foi para Disney? Eu falei, não. Ela tem 12 anos. Eu falei, não. Você já foi? 7 vezes. Eu falei, é? E é legal lá? Ai, eu já estou enjoada. Eu falei, miserável. Dá raiva, né? Essas pessoas, quanto mais têm, mais querem ter, e elas já têm o preenchimento, já tem alguém no trono do coração delas, a riqueza. Eu perguntei se Jesus é o mais importante para você, e essa pergunta está implícita outra, que é quem ocupa o trono do seu coração? Porque se não é o Senhor Jesus, alguém está lá. Foi falado hoje também pelo pastor sobre fugir da imoralidade, fugir da idolatria. Tem pecados que nós precisamos fugir, não dá para a gente enfrentar. Então a Bíblia nos manda fugir. E quando ele fala de idolatria, a Bíblia fala fugir da idolatria. Você fala, mas eu não venero nenhum santo, eu não tenho nada disso, né? Meu pecado não é o Palmeiras, essas coisas, mas é café pequeno, mas não tenho nada de idolatria, não. Mas a idolatria muitas vezes é você se colocar nesse lugar de trono. São pessoas chamadas ensimesmadas, ou seja, cheias de si mesmo. Então, se não é o Senhor Jesus que está no trono do seu coração, tome cuidado, às vezes está você mesmo lá. E isso é terrível. O principal erro do homem é confiar nele mesmo, na força do braço. Não permitir ser moldado por esse Senhor, que é nosso melhor amigo. Sabe o que nós precisamos, conhece o nosso coração. Mas você está seguindo as pessoas porque elas são famosas ou porque elas são conhecidas, ou porque elas são importantes? Eu vejo, irmãos, cada pregador apaixonado aí, cada pessoa que você não sabe a origem dela, não sabe de onde ela vem, não sabe quem é o pastor dela, não sabe a raiz de onde ela veio, e falando com autoridade. O pior, as pessoas assistindo aquilo e tomando como uma verdade absoluta, em detrimento daquilo que o teu pastor fala para você todos os cultos. Parece que entra por aqui, sai por aqui, e você dá voz, coloca aquela bobagem que você ouve
como verdade para você e segue aquilo. Há um ditado que diz assim: você é o que você come, não é isso? E aliás, fazendo um parênteses aqui, o que vocês comem, gente? Misericórdia! Eu falo pelo pessoal de Taboão lá, né? Mas você é o que você come, não é isso? Né, Matheus? Eu quero fazer uma paráfrase disso. Você é espiritualmente o que você escuta. Porque se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, se você ouve um evangelho que é qualquer coisa, ou é um outro evangelho, é um evangelho distorcido. A unção aí do som, varão, para tirar esse eco aí para nós, por favor. Me ajuda a te ajudar. Se você ouve um evangelho que é distorcido, a sua fé vai ser distorcida. Há um outro ditado que diz assim: fulano de tal está comendo o pão que o diabo... Você sabe o que é o pão que o diabo amassou? O que é o pão? O pão é a palavra. E o diabo amassar, quer dizer, ele pega a palavra e distorce. São coisas sutis. É a distorção daquilo que é importante para a gente. Então tome cuidado a quem você tem dado ouvidos. Será que essa pessoa é só conhecida ou ela é realmente importante? Já que eu estou falando de gente rica, tem um exemplo de um jovem que era rico na palavra de Deus. Quem conhece o jovem rico? Diz lá que ele se aproxima de Jesus. Me ajuda aí, vai. Eu nem quero abrir o texto não. O que você sabe sobre esse jovem rico? Me ajude aí, vai, me ajuda, para vocês não dormirem. Ele tem algumas características. Ele primeiro chegou lá para Jesus e chamou Jesus como? Bom mestre. Tá? Beleza, já vai pegando os detalhes aí. Depois, o que ele pergunta para Jesus? O povo é pentecostal, hein, pastor? Não estou entendendo nada. O que ele perguntou para Jesus? Boa. Senhor não, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Parêntese rápido aqui. É curioso que ele era um jovem rico. E ele chega para Jesus e pergunta: o que eu faço para herdar? Então o negócio dele era ser herdeiro, certo? Se ele era jovem, já era rico, o negócio era ser herdeiro, tá bom. E aí o que Jesus responde para ele? Jesus foi sutil, tal, ou ele já deu uma na canela do jovem? O que ele falou? Foi na canela, não foi? O que Jesus respondeu para ele? Você faz as coisas, você cumpre aí os mandamentos, você não rouba, certo? E aí esse jovem vira para Jesus e fala assim: então tô legal, porque isso aí eu já tenho feito. Sim ou não? Aí Jesus, eu não sei se você lembra desse detalhe, Jesus vira para esse jovem e fala assim: então, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Eu fiz essa pergunta já para os meus jovens lá, quero fazer para todos vocês. Para entrar no reino dos céus, tem que ser perfeito? De novo, vou perguntar: para entrar no reino dos céus, tem que ser perfeito? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não sabe nem do que eu estou falando, levanta a mão. A resposta é o seguinte: para você entrar no reino dos céus, você deve ser perfeito. Deve sim. Pastor, então estou lascado. Quem consegue ser perfeito? Aí é que entra Jesus. Aí é que entra o sacrifício de Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha o sacrifício de Jesus sobre nós, o sangue dele sobre nós. E esse sangue é que nos justifica os pecados. Quem aqui já tem que está na fase de fazer TCC aqui? Tem alguém não? Senhor, dá graça para essas almas, meu Deus. Tem misericórdia delas. Fica com a mão levantada, recebe essa profecia. Que venham as páginas aí, livra do ChatGPT, dá inteligência para esse camarada. Irmãos, eu escrevi um mestrado de 200 e tantas páginas. Eu hoje leio o mestrado, começo a ler assim, sobre a pesquisa que eu fiz. Eu não sei de onde eu tirei aquilo, irmãos. Sinceramente, é Jesus, é o Espírito Santo, é a graça dele.
A minha tese foi defendida, foi tão bem avaliada, que era a questão da dissertação de mestrado, que a banca falou assim: puxa, Walter, se você tivesse feito mais alguma coisinha só, muito simples, poderia valer isso aqui para um doutorado. Eu falei: agora que vocês me avisam? Eu estava escrevendo, mas amém, tá bom, tudo bem. Mas eu estou dizendo não para minha glória, longe disso, estou dizendo porque como Deus faz a obra e como Ele nos ajuda em tudo. A palavra de Deus diz assim: eis que te ajudo. Ele não faz por você, mas Ele te ajuda. Mas voltando ao TCC, quando você vai escrever lá no Word, você precisa fazer a margem bonitinha, não precisa? Como é que chama quando a margem está bem bonitinha? Justificada, não é isso? Não é uma margem justificada, né? Justinho, não é isso, não é? Ninguém escreve, ninguém abre mais Word para nada hoje. Não é mais? WhatsApp, tá bom. Não tem mais essa, né? A justificação te põe reto, te põe limpo, te põe certinho diante de Deus. Então, pastor, eu preciso ser perfeito? Ué, Deus não falou para Abraão: vai ser perfeito? Eu preciso ser perfeito para entrar no reino dos céus? Precisa. Então, mas pastor, eu não consigo. Amém. Reconheça isso e peça ajuda para o Senhor. A conversão é isso, é um processo de transformação da nossa vida. Aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais. Então a transformação, o evangelho que Paulo prega, que foi pregado e está sendo pregado aqui, que não é distorcido, mas é o verdadeiro, ele precisa gerar no nosso coração transformação, porque se esse evangelho não te transformar, não é o verdadeiro evangelho, ou você não está entendendo ele de maneira certa. Mas voltando para o jovem rico aqui, ele foi ali, teve uma resposta inesperada. Jesus falou assim: vai e vende tudo que você tem. Pastor, outra pergunta: eu tenho que vender minhas coisinhas, meu dinheirinho que está lá no banco, não sei o quê, eu tenho que vender tudo, tenho que vender minhas coisas, trazer tudo para a igreja, ou vender e dar para os pobres, eu tenho que fazer isso? Você é o jovem rico, Jesus está falando com você? Não, então não é para você isso. Ele falou para ele. Não toma como um princípio para a sua vida. Calma, vamos entender o contexto. Por que então Jesus falou para aquele jovem vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e aí segui-lo? Porque a riqueza estava ocupando o lugar do Senhor Jesus no coração daquele jovem. Qual é a riqueza que está ocupando o lugar de Jesus no teu coração? E entenda que riqueza não é só dinheiro. Quem está ocupando o lugar dele? Eu só sei que no final, os discípulos falam assim: Senhor, e nós aqui? A gente deixou tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Aí Jesus responde para eles assim: não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, mulher, marido, campos, certo? Mas não é deixar à toa, é por amor de Jesus e do Evangelho, que não há de receber 100 vezes tanto isso nessa vida, com perseguições, é verdade, e na vida futura. Então há uma recompensa que não necessariamente é literal, mas é uma recompensa, uma dádiva que o Senhor nos dá, quando você abre mão de alguma coisa que te custa. E agora eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Você está disposto a abrir mão de outras formas que o mundo te apresenta? Foi lido hoje pela manhã, pela irmã, Romanos 12:2. Você sabe decorar esse texto? E não vos conformeis. Tem alguém vivo aqui, irmãos? Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas pela renovação, para que experimenteis. Ok. Quando você está conformado com alguma coisa, é porque você está contente com a forma que foi te dada. Entende isso? Se eu estou conformado, eu estou contente com a forma deste mundo. E para você ser moldado, você precisa abrir mão desse molde do mundo. Você precisa abrir mão daquilo que o mundo te apresenta como legal, como
top, é isso mesmo. E foi falado também já que muitas vezes a mentalidade, a filosofia, a carnalidade desse mundo cada vez mais aflorada e contaminando as mentes, os corações. E quem nunca aqui se sentiu um bobo por ser crente? Quem aqui nunca se sentiu, puxa, estou perdendo as coisas, estou perdendo, não posso. Crente não pode fazer nada, não pode fazer aqui, não pode nada, não pode, é só não. Só eu que já me senti assim? Você não? Se a gente não tiver o nosso coração colocado nas coisas de Deus e tê-lo como primeiro na nossa vida, vem essa revolta com as coisas de Deus, vem essa murmuração. Então, a conformidade com o mundo é danosa para nós. A gente precisa transformar o nosso entendimento pela renovação através da palavra de Deus. Eu também já trouxe uma mensagem nesse sentido na igreja, eu quero repetir alguns pontos para você. O título daquela mensagem era Perder para Ganhar. E eu quero uma resposta sincera. Eu estou mexendo com vocês para você não dormir, tá bom? Você hoje já fez gincana, já teve palavra, já recebeu uma declaração de amor, já não sei o que, tudo, então deixa eu... Quem está aqui disposto a perder alguma coisa? O homem natural não quer saber de perder nada. Ah, pastor, eu perco tudo. Pedro disse isso. A gente não quer perder nem para o ímpar. Só você vê o futebol aí das coisas. Só você vê a fila do sorvete. Não quer perder nada. Está disposto a abrir mão de nada. E a premissa do evangelho verdadeiro é assim, perder para ganhar. Isso é uma verdade que ninguém quer ouvir. Você quer vir para um culto, para um retiro, e vai falar assim, abra a tua mão aí, estenda, que o Senhor está enchendo de trigo. O Senhor está trazendo para você tal, e está enchendo, fazendo, dando, aumentando. Eis que vejo você subindo vários degraus. E Deus pode fazer isso? Pode. Mas Ele só vai fazer isso se você antes fizer uma oração de entrega para Ele. Eu vejo muita gente falar, pastor, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu quero ser do manto, eu quero sair profetizando, eu quero fazer a obra, eu quero ser cheio do Espírito. O que eu faço? Qual que é a minha oração? Primeira oração, qual é? Senhor, tira de mim. Porque do jeito que está meu coração, está tão cheio de tranqueira aqui dentro, falta de perdão, inveja, mentira, julgamento, todas as coisas ruins que entram pelas janelas, que a gente precisa fechar, está dentro do seu coração. Como é que o Espírito Santo vai caber aí dentro? Está lotado. Então antes de pedir, Senhor, enche-me de Ti, fala, Senhor, tira de mim aquilo que não presta, limpa o meu coração, muda a minha forma de pensar, transforma a minha vida, tira aquilo que não Te agrada. Eu sempre faço essa oração, Senhor, me perdoa por aquilo que eu pensei, falei, senti, tudo. A gente está na carne, a gente é sujeito a erros, a gente precisa da graça do Senhor, a gente precisa ser moldado por Ele, e a parte de molde do Senhor passa por tirar coisas dentro da gente, a gente colocar isso para fora. Quem mora em casa aqui? Casa, vai, primeiro casa. Passa lixeiro na sua rua? Sim, né? O lixeiro, ele toca a campainha. Alguns apartamentos eles tocam, né? Para ver, tem lixo aí, né? Mas normalmente na sua casa, você que mora em casa, o lixeiro toca a campainha para perguntar, ô fulano, tem lixo aí para mim hoje? Faz isso? A não ser na época de Natal que eles querem caixinha. Mas normalmente ele faz ou não? Quem tem que pôr o lixo para fora? Quem tem que pôr o lixo do coração aqui para fora? Somos nós. Confessai as vossas culpas. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, entrega o controle, entrega o trono da sua vida para Ele. Aí sim Ele pode moldar você. Aí sim Ele vai ser o primeiro na sua vida. Aí sim Ele vai ser o mais importante, e não só uma pessoa importante. Mas você precisa perder primeiro para poder ganhar alguma coisa. É necessário perder. Mesmo que impopular, essa mensagem é necessária. O Evangelho de verdade implica em perda. Ou Jesus não perdeu várias coisas? Jesus abriu mão da sua glória, desceu do céu para mudar aqui a nossa vida.
Ele deixou lá a mão direita de Deus Pai para habitar conosco aqui. Abriu mão. Jesus no Getsemane não abriu mão da própria vontade. Senhor, seja feita a tua. Se possível, afasta de mim, mas se não, seja feita a tua vontade. Jesus abriu mão da sua riqueza, tal, para que nós, pobres aqui, enriquecêssemos. E é uma outra riqueza, não é riqueza só financeira. Prosperidade, aliás, é tudo aquilo que o dinheiro não compra. Prosperidade é você ter alegria na tua casa, paz. É você estar junto com os teus pais, os seus filhos. É você ter ali a alegria de sentar à mesa. Provérbios vai dizer assim: é melhor você comer uma hortaliça, uma verdurinha, do que um boi gordo, do que uma picanha. Certo? Chegou a picanha na sua brincadeira. É melhor você comer com paz. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o dinheiro não traz felicidade para ninguém. Hoje em dia a gente vê o youtuber Zé, não sei das quantas, você vai olhar, o cara tem milhões de seguidores, você fala assim: quanto esse cara está ganhando? Milhões. Você fala: meu Deus do céu, eu aqui estudando, fazendo TCC, eu aqui me lascando, acordando 5 da manhã, pegando trem, pegando ônibus, e esse camarada, e as meninas então, tirando a roupa e ganhando milhões aí. Você fala assim: meu Deus, o que faz você não ir por esse caminho? Se não é o moldar da tua vida, se não é o princípio e valor da palavra de Deus, a verdade, o caráter que Ele transforma em nós, se não é a presença do Espírito Santo te convencendo do que é pecado e do que você vai depois ter de juízo, mas é necessário perder tudo isso. Eu queria mostrar para você algumas coisas, para já caminhar para o final. Tem um verso, eu não sei se dá para colocar aí, dá para colocar para a gente, por favor? Marcos 8:35. Jesus mesmo disse isso. Vamos ler juntos, irmãos? Vai lá, 1, 2, 3 e foi. Pois quem quiser... O que é tentar salvar a sua vida ou ganhar a sua própria vida? É a todo custo tentar ser bem sucedido, conquistar fama, sucesso, seguidores, ganhar o mundo todo, reconhecimento. João 12 vai falar sobre amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso tudo é você tentar ganhar a sua vida. O crente não vence na vida, o crente vence na morte. Põe agora o versículo 36, por favor, Marcos 8:36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que então é perder a vida por amor de Jesus e do Evangelho? Veja que não é por qualquer motivo ou pessoa, mas é um posicionamento. É fazer uma escolha, e toda escolha implica numa perda. Pastor, vamos lá, vamos recapitular para a gente poder orar agora. O pastor falou sobre ser o mais importante e você importar aquilo da pessoa. O pastor falou também sobre perder para ganhar, abrir mão dos moldes do mundo. O que nós podemos fazer, irmãos, de coisas práticas, demonstrando que somos moldados pelo Senhor? O que na quarta-feira você, ao chegar na sua casa, ou na terça, à noite, você vai demonstrar de mudança prática? Eu posso fazer um apelo aqui, vamos fazer um convite para você receber uma oração, mas não será essa oração que vai te transformar do dia para a noite. Esse moldar de Deus é um processo, mas eu entendo também que precisa haver um primeiro passo, precisa haver uma entrega, precisa haver uma decisão. Eu falei sobre o Getsemane, a decisão de Jesus gerou a vitória. O Calvário lá na frente foi uma consequência do Getsemane. A decisão aqui de que Deus fizesse a vontade e não Ele mesmo, foi como consequência a nossa vitória lá no Calvário, mas a decisão foi no Getsemane. A nossa decisão precisa ser hoje, o nosso posicionamento precisa ser hoje.
A nossa mudança precisa começar hoje. E assim o Senhor vai ter acesso a moldar a sua vida conforme o querer dEle e não o seu. Mas é tão bom nós confiarmos num Deus que sabe de todas as coisas, que nos ama de uma tal maneira. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus é um novo padrão para a nossa vida. É esse amor que faz com que a gente seja moldado para a bênção, para a vitória. Mas toda mudança, todo novo molde dói, tem perdas. Então, uma vez que você decide ser moldado pelo Senhor, você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão de más companhias. Você tem que abrir mão de maus hábitos. Você tem que abrir mão de situações que te afastam de Deus. E cá entre nós, todo mundo sabe, não tem nenhum incauto aqui, não tem nenhum nécio, como diz a palavra, um despreparado. Você sabe onde o diabo te pega toda vez. Você sabe a tentação que cai direitinho e você toda vez cai nela. Você sabe a janela que você é pego por ela. Então há que se ter uma decisão, um posicionamento, para que o Senhor tenha acesso ao seu coração. Para isso, tira você mesmo de lá, tira o teu próprio eu, a tua vontade, e deixa o Senhor operar. Aí sim Cristo vai ser o mais importante para você. Parece que tudo é mais importante que Jesus, tudo é mais importante que o culto, tudo é mais importante que a presença dEle, tudo é mais importante que a palavra. A gente tem uma capacidade de inverter os valores, mesmo dentro da igreja. Eu vejo a atenção de muitos aqui tão dispersa agora, não sei, como eu disse, não é o pregador que valida a mensagem, mas o que eu estou falando é o que eu tenho de melhor para passar para você, é o que eu tenho de mais rico na minha vida. É a graça que me alcançou. E alcançou muitos de vocês também. Mas a demonstração na prática precisa ser real, precisa ser no nosso dia a dia. Não pode ser só da boca para fora, porque isso é hipocrisia. Nós precisamos buscar agradar ao nosso Deus, porque é isso que Ele espera de nós. E para isso, precisa ter uma decisão. Pastor, mas eu já sou crente. Em 2000 e tanto, em 1900 não sei o que, eu já aceitei Jesus, eu já fiz aquela oração. Tudo bem, eu sei disso. Eu não estou falando sobre aceitar a Cristo, eu estou falando de viver para Cristo, de fato conhecê-lo, ou antes ser dele conhecido. Aqueles que chegaram, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, então eles não eram crentes? Não eram profetas? Em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós fizemos, e Jesus respondeu o que para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Falar no nome de Jesus não quer dizer que você está com Ele no trono do seu coração. Dar glória a Deus não quer dizer que Ele é o rei da sua vida. Levantar a mão e nada contra, eu sou do louvor, eu sei, não estou falando daqui, nada disso, entenda-me bem. Acho que o Senhor se agrada mais da nossa mão estendida na segunda do que a mão levantada no domingo. Quem é o Senhor da sua vida? O que isso tem demonstrado na prática? Eu estudei durante 10 anos na Universidade de São Paulo, talvez um dos lugares mais podres, moralmente falando. E eu quero só dar um testemunho para eu encerrar. Chegou um momento, irmãos, que o Senhor preparou tantas situações ali de aprendizado para a minha vida. O primeiro ano foi assustador para mim. Eu tinha saído da escola, já entrei na faculdade e ver aquelas situações todas na área, principalmente na área de artes, onde parece que está tudo liberado, onde não tem limites, onde vale tudo. E me deparar com aquelas coisas, me deparar com drogas, ver pessoas usando na sala de aula, ver coisas assim, pelo menos estou falando da experiência que eu tive, né? Não estou falando que a USP toda é assim. Se você puder, eu vou orar por você, para você entrar lá. Deus, assim como Ele guardou, a mim vai guardar você, mas estou falando que eu vivi, tá? Então uma libertinagem tão grande.
Mas o Senhor foi trabalhando ali nas situações, trabalhando, que eu conheci alguns filhos de pastores que faziam o meu curso, e outros que eram cristãos, e nós começamos a fazer ali um grupo de estudo da Palavra de Deus. Toda semana fazíamos um devocional, e a gente fazia bem na porta, assim, para qualquer um que passasse. No começo era chacota, mas depois foi aumentando de uma tal forma, e foram se agregando as pessoas. Tinha até um professor que começou a frequentar ali com a gente louvava. Você imagina, todo mundo do departamento de música, os louvores eram coisa fina, abria 12 vozes. E aquilo foi tomando uma proporção. Chegou ao ponto, irmãos, de o Senhor me honrar lá dentro de uma tal forma, que tinha algumas meninas do meu departamento ali que trabalhavam comigo e tal, e eu entrava assim na sala, e aí uma delas falava alguma besteira, falava um palavrão, alguma coisa assim, que é do linguajar do mundo, certo? Certo, do mundo, né? Não nosso, do mundo. E aí, quando elas me viam, Walter, desculpa, eu sei que você, desculpa. Eu falei, não, tudo bem, não precisa. Depois eu parei para pensar, que bom. Não é porque sou eu, mas é aquele que habita em mim, que constrange aquelas pessoas a não falarem aquela bobagem na minha frente. Se a santidade da sua vida não incomodar ninguém, é porque alguma coisa não está. A ponto de um professor meu, ateu completamente, ter vários momentos de embate comigo, assim, sobre fé, ele ficava me cutucando, né? Quem nunca foi cutucado por um professor de faculdade? Mas esse tinha uma relação muito próxima de mim, e depois foi uma pessoa importante na minha caminhada, e ele me provocava, falava algumas coisas e tal, e eu falava, professor, sabe quem eu levei lá para a igreja? Fulano de tal. Outra professora, colega, a fulana de tal foi para a igreja? Foi. Levei ela lá no culto, viu a minha moçadinha tocando, a gente louvando a Deus e tal. Sabe quem vai ser o próximo que eu vou levar? Ele falou, quem? Eu falei, o senhor. Hoje eu penso, eu falei assim, onde que eu estava com a cabeça falar uma coisa dessa para um professor? Não sei. Eu só sei que não acaba a história aí. Acaba que depois de alguns anos veio a pandemia, e esse professor estava em contato sempre comigo, me fazendo as orientações por vídeo. E um dia ele entra no vídeo assim com o rosto muito chateado. Eu falei, o que foi, professor? Ele falou assim, meu filho acabou de ver que está com Covid. E era aquela época que morria 5, 6 mil pessoas por dia. Eu falei, puxa, professor, né? E aí na hora, eu me lembro que eu fiquei constrangido de falar assim, puxa, eu vou orar por ele, eu falei, não, mas ele não crê nisso, mas eu creio. Aí fica aquela briga dentro da gente, né? Eu vou falar, é a hora de eu evangelizar? Não é, o Senhor me dá uma chance e tal. E eu fiquei quieto. Eu falei, ai professor, puxa vida, aí eu fiquei procurando palavras, eu falei assim, olha, eu estou torcendo por ele aqui. Mandei essa. Ele vira e fala assim para mim, não, eu sei que você não torce, eu sei que você ora, eu estou pedindo oração pelo meu filho. Irmãos, isso me emociona porque é simples, talvez tenha testemunhos muito mais impactantes, mas eu poder ver a mão de Deus alcançando uma pessoa completamente incrédula, confessando que precisava da oração de um aluninho lá de graduação, a quem ele provocou tantas vezes, irmãos, eu quero te dizer que você abrir mão de casas, campos, situações que possam te afastar de Deus, faça isso com fé, que a recompensa é fiel, a recompensa vem. O Senhor não é injusto, Ele sabe, conhece o teu caminhar e vai sim honrar a sua fé, honrar o teu posicionamento, honrar a sua vida. Pode ser nos lugares mais inusitados que você tenha que passar, o Senhor vai à sua frente, como nós louvamos todos os cultos. Permaneça, permita ser moldado pelo Senhor, permita ser moldado pelo Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com você, e sinceramente, eu não queria fazer assim um apelo que você levanta, eu queria fazer
ter uma estratégia aqui de Deus. Eu acho que você entendeu a mensagem, e ainda nós vamos ser ministrados mais vezes, mas o que eu gostaria de te abençoar nesta noite, é a experiência que eu vivi. Eu sinto que tem muitas pessoas que estão sendo tão bombardeadas aqui, talvez na sua faculdade, talvez na sua escola, talvez na sua própria família, em que só você é crente lá dentro. Tantas palavras têm trazido peso para você, angústia, e aquilo tem enturbado o teu coração. E isso te traz um desespero, porque você fica de mãos atadas, fala, puxa, eu não sei para onde vou, não sei o que fazer. E há um convite que Jesus fez há 2000 anos atrás e faz para nós hoje. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem lugar melhor do que confiarmos na poderosa mão do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Hoje eu me formei já há algum tempo, depois fiz o mestrado com esse mesmo professor, pude ver coisas maravilhosas naquele lugar, fui honrado tantas vezes, mas o começo não foi fácil. Talvez você não chegou ainda no período de ser honrado, mas você está no perrengue, está no meio da tribulação. E eu quero te dizer, o final é de bênção se você permanecer e obedecer ao Senhor. Eu quero abençoar você para que na tua casa você tenha paz, para que as pessoas que você tem orado para que se convertam, vejam em você a mudança e sejam inspiradas a serem parecidas com Jesus. Muitas vezes tem uma frase que dita, né? Você é a única Bíblia que a pessoa está lendo. Já parou para pensar nisso? Parou? Você é a única Bíblia que a pessoa está lendo. Então vigia o teu modo de falar, o teu modo de se portar nas coisas, o modo de se vestir. Tudo isso é testemunho. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas só para ver como é que a gente está se saindo nesse negócio de evangelho. Então, debaixo desta palavra, eu volto a perguntar para você: Jesus Cristo é o mais importante para a sua vida? Jesus Cristo ocupa o lugar, o trono do seu coração, de fato? Tem certeza? Segunda pergunta: está disposto a abrir mão dos moldes do mundo para ser moldado pelo Senhor? Está disposto a abrir mão dos padrões do mundo? Tudo que o mundo fala que é importante, está disposto a jogar tudo isso no lixo e obedecer a palavra de Deus? Você é um guerreiro, você é um corajoso. E o Senhor não nos dá um espírito de covardia, mas de ousadia. Não tem aqui valentões, mas tem valentes de fé. Você hoje se preservar, jovem, você é um valente do Senhor. Você hoje se guardar para o teu casamento, irmã e irmão, você é um valente do Senhor. Você hoje dizer não às drogas, você é um valente do Senhor. Você hoje não cair na prostituição, não cair na vida e tal, você é um valente. Você hoje fechar uma aba que não seja edificadora na sua vida, você é um valente. Nós somos bombardeados o tempo todo, mas há um Espírito que nos guarda o tempo todo, se nós permitirmos isso, se nós aceitarmos isso. Eu não sei, para mim é tão óbvio, para mim é uma vantagem tão grande perder para ganhar, deixar o Senhor agir. Por que endureçais o vosso coração? Quando ouvirdes a voz do Senhor, abra o seu coração. O Senhor é gentil, Ele não arromba a porta do coração de ninguém, Ele bate. Se você abrir, Ele entra e molda você. Mas se você permanecer fechado, é uma escolha, e toda escolha implica numa perda. Paulo chegou a dizer assim: eu não vivo mais para este mundo, né? Mas eu vivo para Deus, morri para este mundo. Ele escolheu perder tantas coisas para ganhar o presente da presença de Jesus. Você tem a presença de Jesus no teu coração? Você sente isso? Tem alguém que tem dúvida aqui? Eu não sei se eu tenho a presença do Senhor em mim, eu não sei. É claro que o Senhor não te acompanha quando você está fazendo asneira, né? Estou indo lá para o motel, ou o Espírito Santo vai comigo? Não, Ele não vai. Mas quando nós nos arrependemos e deixamos Ele nos moldar,
Ele habita dentro de nós. É uma escolha. A irmã falou hoje sobre fechar as janelas, eu estou falando, fecha a janela e abra o coração. Abra a porta do teu coração. Eu gostaria de orar pela tua vida, assim como eu um dia fiz isso. Um compromisso mais forte com o Senhor. Eu vejo aqui, irmãos, tantas pessoas com promessas a serem cumpridas, tantas pessoas com chamados lindos, chamados para a igreja, para a edificação do corpo, mas depende talvez hoje dessa decisão de você ter um compromisso mais forte com o Senhor, de você escolher agradar a Deus, amar mais ao Senhor do que a você mesmo, do que as outras coisas. Todo pecado também é uma demonstração de amor. Quando a gente peca, a gente está deixando de amar a Deus e amando a nossa própria carne. Pense sobre isso. O amor é a justificativa também de vários erros. Mas o amor sincero que nós devotamos a Deus é um amor que é transformador da nossa vida. Eu gostaria de fazer essa oração pela sua vida. Eu nem vou pedir para os meninos tocarem nada, eu não quero te pegar na emoção, não quero. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita sobre essa palavra que eu falei. Pastor, eu já caminho na igreja há muito tempo, mas eu sinto, é para mim essa oração? É para você. Pastor, eu tenho dúvidas ainda, não sei se eu tenho o Espírito Santo, é para mim essa oração? É para mim, é para você. Pastor, eu preciso de um renovo, eu estou desanimado, eu estou vendo as circunstâncias, os problemas. É para mim essa oração? É para você essa oração. Então o que é essa oração? É uma oração para você destronar tudo que não é do Senhor na sua vida. Abrir mão. Pastor, você está me chamando para eu receber uma oração para eu perder as coisas? Sim. Talvez numa igreja que você vai receber, você vai, abre aí a mão, e eu estou aqui pregando para você, você vai perder, mas para depois você ganhar. Quem quer escolher perder as coisas que parecem ser importantes, perder as coisas mais para o mundo e ganhar a presença de Jesus? Não há alegria que se compare à alegria da presença. Não há gozo que se compare ao gozo da presença de Jesus. Irmãos, eu ver um professor ateu falar assim, não, eu quero que você ore pelo meu filho. Fala, ai Jesus, ganhei o ano. Me deu mais prazer aqui do que outras tantas coisas. Deus faz milagres. E se você hoje firmar o teu compromisso mais forte com o Senhor, você vai ver a colheita que Ele tem para a sua vida. Começa a semear hoje, e a consequência vai ser uma colheita de bênção para você. Fique de pé no seu lugar se você deseja receber essa oração, abrindo mão de tudo que te afasta de Deus, de tudo que você sabe que não é certo. Você fazendo isso, você está confessando que precisa de Jesus, que você quer ser perfeito por causa de Jesus, com a ajuda dele. Ah, Senhor, coloque a mão no seu coração, coloque aí, por favor, curve a tua cabeça. Senhor, agora é o momento, nós estamos diante da tua presença. Ah, Senhor, tu és santo, tu és poderoso, o Senhor está aqui no nosso meio. Eu sinto a tua mão sobre a minha fronte agora, meu Deus. Sinto a tua presença, sinto que o Senhor está aqui sondando os nossos corações. Meu Deus, nós entendemos que precisamos perder aquilo que nos afasta de Ti, perder para este mundo. Nós entendemos que o Senhor só ocupa o trono do nosso coração se a gente sair dele, hoje. Meu Deus, nós precisamos agora receber um refrigério na nossa alma, a partir da certeza de que o Senhor é um Deus perdoador. Senhor, que os teus servos agora se sintam perdoados mediante o arrependimento do coração. Eu não quero que você fale, irmão, agora, mas pense só naquilo que você cometeu de erros, de pecados. Talvez alguma coisa que você falou que não devia, feriu alguém,
ou você realizou, ou pensou, ou sentiu. Confesse isso diante do Senhor agora. Peça perdão ao Senhor. Abra espaço aí no seu coração para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você. Faça isso agora, eu vou dar um segundinho para você pensar. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos erros. Nós te pedimos, Senhor, antes de encher o nosso coração, tira de nós aquilo que não te agrada. Faz uma limpeza do nosso coração agora. Nós precisamos disso, meu Deus, nós precisamos. Tira todo o orgulho, a arrogância, a prepotência. Tira, Senhor, agora também o medo, a ansiedade, o complexo de eu não sou digno de nada, olha, irmãos, a identidade de Jesus sobre nós nos dá um senso de realidade, nem mais do que nós somos, nem menos do que nós somos. Se nós confiamos no Senhor, nós sabemos quem somos em Cristo, onde estamos e para onde nós vamos. Então essa certeza esteja agora no seu coração. Meu Deus, uma vez nós perdoados agora pelo Senhor, aliviados da opressão, o inimigo joga em face tantas coisas. Tem gente aqui que você está orando agora, está recebendo, e o diabo está assim na sua mente: ah, mas você fez isso, ah, mas você falou aquilo outro, ah, mas você olhou aquilo lá, ah, mas... Tira essa mentira agora do teu coração. O Senhor não joga em face. A Bíblia diz que se você verdadeiramente se arrepender, Ele nem se lembra mais dos teus pecados, mas se verdadeiramente você se arrepender. O arrependimento implica em você mudar, deixar de fazer, senão é só remorso. Mas o inimigo é aquele que lança em face e traz culpa e traz peso. O inimigo é que age no medo. Mas nós cantamos aqui tantas vezes: eu sou livre em Cristo, eu sou livre. Irmãos, na verdade a gente tinha que só crer no que a gente está cantando. Nós cantamos tudo já nesses dias. Então toma posse desta palavra e abra agora o seu coração para que você sinta de fato que há um Deus que te ama, que habita dentro de você, que sabe onde você vai, o que você pensa, te conhece melhor do que você mesmo, mas que não deixa você sozinho, não te abandona a esmo aí na sua caminhada. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa de Jesus para nós. Então o Espírito Santo que é conosco, que é Senhor desta igreja, deste altar, meu Senhor, em nome de Jesus, eis aqui um povo, meu Deus, disposto a se posicionar, de maneira a te agradar, meu Deus. Então nos ajuda a não pecar contra Ti, nos ajuda, meu Deus, a não errar mais nos mesmos erros, nos ajuda, Senhor, a vencer, a passar de ano. Tem muita gente que erra, parece que está repetente, repete o ano, repete. Senhor, dá força de resistência contra o inimigo, contra o pecado, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos ser moldados pelo Senhor, nós te pedimos isso, nós queremos sair daqui diferentes. Nós temos consciência de que como estamos não está bom não, a gente precisa melhorar. Paulo disse: hoje eu estou mais perto de Cristo do que quando eu abracei a fé. Que essa seja a palavra da nossa boca: Senhor, hoje eu estou mais perto do Senhor do que quando eu abracei a fé lá atrás. Senhor, nos ajuda a caminhar para frente, sem culpa, sem mazelas, sem pecados de estimação, mas com o nosso coração aberto, sabendo que o Senhor está conosco, e é um Deus que não só pode, mas quer nos abençoar. O Senhor quis nos salvar, o Senhor quer nos amar. Então, Senhor, nós hoje correspondemos a este amor, dizendo assim: Senhor, nos molda. Vamos dizer isso todos juntos? Senhor, nos molda. Diga assim: molda o meu coração, muda a minha mente, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus? Graças a Deus. Obrigado. Amém. Amém. Sou só eu que estou mais aliviado ou você também está mais aliviado aí? Glória a Deus. Tem lanche, pastor, para nós? Porque crente gosta, né? Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos juntos.